E se a origem de tudo, da filosofia, da religião ocidental, estivesse toda amarrada a um segredo bem antigo? Pensa num ritual que prometia uma experiência tão, mas tão profunda que simplesmente acabava com o medo da morte. Pois é exatamente essa a jornada que a gente vai fazer agora, investigando uma conexão que, olha, é surpreendente entre a Grécia Antiga e as mesmíssimas raízes do cristianismo. Para a gente começar a entender o que está por trás disso tudo, tem uma frase do Joseph Campbell que é perfeita. Ele dizia que o que a gente busca no fundo, não é o significado da vida, mas sim a experiência de estar vivo. Sentir na pele, sabe? Essa vontade, esse desejo por uma coisa real, visceral, que leva a gente direto para o centro desse mistério todo. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A nossa história começa lá atrás, na Grécia Antiga, num lugarzinho chamado Eleusis. E por séculos, mas séculos mesmo, esse foi o palco dos rituais de iniciação mais famosos e, claro, mais secretos do mundo antigo. Olha, o que é realmente impressionante aqui é o tempo que isso durou. Quase 2000 anos. Pensa só, 2000 anos. E não era uma coisa para qualquer um, não. Atraiu simplesmente as mentes mais brilhantes da civilização ocidental. Gente como Platão, o filósofo, ou o imperador Marco Aurélio, pessoas que basicamente inventaram a democracia, a lógica. Eles não eram do tipo que acreditavam em qualquer historinha, né? Então fica a pergunta, o que foi que eles viram lá dentro? A promessa era algo que mudava tudo. Era revolucionária. Quem participava passava por uma cerimônia que, diziam, dava uma visão direta do divino, uma experiência que transformava a pessoa para sempre. E o principal, tirava completamente o medo da morte. Num mundo antigo e cheio de incertezas, essa era a oferta mais valiosa que existia. E olha, o segredo era levado muito, mas muito a sério. O ponto alto do ritual era tão sagrado que se alguém abrisse a boca e contasse o que acontecia lá, a punição era a morte. E essa regra funcionou, viu? Funcionou tão bem que por 2000 anos ninguém falou nada. O segredo foi mantido, e Eleusis virou um dos maiores mistérios da história. O que nos leva, claro, à grande pergunta. O que é que acontecia lá dentro daquele santuário, hein? Que poder era esse que conseguia transformar até as mentes mais céticas e brilhantes daquela época? Bom, existe uma teoria moderna que dá uma resposta bem ousada para isso. A ideia é que o segredo de Eleusis não era uma lição, uma filosofia, mas sim uma experiência bioquímica. Algo cuidadosamente preparado, orquestrado. E no centro de tudo isso, tinha uma bebida, uma poção sagrada chamada Kaikion. A receita exata, ninguém sabe. Se perdeu no tempo. Mas era essa poção que, segundo os relatos, abria as portas para tal visão divina. A hipótese, então, é que o Kaikion era, na verdade, uma substância psicoativa? Ok, as evidências não são uma prova cabal, são circunstanciais, mas quando a gente junta tudo, fica bem convincente. Pensa bem, os iniciados jejuavam, passavam por uma preparação toda ritualística, coisas que a gente sabe hoje que intensificam os efeitos de substâncias psicoativas. O objetivo que eles mesmos diziam era ter uma experiência de morte e renascimento. Isso de soar familiar? É um tema super comum em rituais xamânicos no mundo todo. E o ponto crucial, isso não era uma festa, tá? Era um sacramento, uma coisa séria, feita num ambiente controlado, sagrado. E agora a coisa fica ainda mais interessante, mais provocadora, porque a teoria não para por aí. E se essa tradição pagã não acabou? E se ela, na verdade, foi absorvida, transformada e continuou, em segredo, dentro da religião que veio logo depois? Pois é, quando a gente olha para o começo do cristianismo, a linguagem que os primeiros cristãos usavam soa muito familiar. Ecoa os mistérios gregos de um jeito bem estranho. Essa ideia central de nascer de novo para ter a vida eterna é um paralelo quase perfeito com a experiência de morte e renascimento que era prometida lá em Eleusis. Agora olha só essa comparação lado a lado. De um lado, Eleusis, uma iniciação secreta, uma bebida sagrada e a promessa de mortalidade. Do outro, no cristianismo primitivo, um rito para um grupo fechado de fiéis, um vinho sagrado e a promessa de vida eterna. As estruturas, as promessas, é tudo muito, muito parecido. Incrivelmente parecido. E aqui está o pulo do gato. A teoria sugere que o vinho da Eucaristia, lá no comecinho, talvez não fosse só vinho. Poderia ser um composto psicoativo, um vinho mágico que era, na verdade, a continuação da tradição de Eleusis, uma forma de ter uma experiência visionária direta com o divino. Um sacramento que foi esquecido e que talvez fosse o verdadeiro segredo dos primeiros cristãos. Agora vamos dar um salto no tempo, direto para o século XXI.
Porque essa história antiga toda está voltando à tona, e de um jeito impressionante. O que era um ritual secreto hoje está sendo estudado em laboratórios das universidades mais importantes do mundo. Lugares como a Universidade Johns Hopkins, a Universidade de Nova York, instituições de peso, estão fazendo estudos clínicos super rigorosos com a psilocibina, que é, para quem não sabe, o composto ativo dos cogumelos mágicos. Eles estão pesquisando o potencial dessa substância para tratar depressão, ansiedade e, olha só que coincidência, o medo da morte em pacientes terminais. E os resultados são de cair o queixo. Cerca de 75%, ou seja, 3 em cada 4 participantes, classificam a experiência com a psilocibina como uma das 5 coisas mais importantes que já aconteceram na vida deles. Eles comparam com o nascimento de um filho ou a morte de um pai. É nesse nível de profundidade. E é aqui que tudo se conecta. Os participantes desses estudos de hoje usam exatamente a mesma linguagem dos místicos da antiguidade para descrever o que sentiram. Falam em dissolução do ego, em se sentir um com o universo, uma experiência profunda de morte e renascimento, que no final diminui drasticamente o medo de morrer. É como se a ciência moderna estivesse, sem querer, redescobrindo o segredo de Eleusis. Então, tá. Depois de toda essa viagem pela história e pela ciência, qual é a grande lição? Qual é o segredo final no coração de todos esses mistérios? O caminho parece ser o mesmo, não importa a época. Para um filósofo grego lá atrás ou para um voluntário no estudo hoje, a experiência sobre ir além de si mesmo, do eu individual. É um processo de deixar o ego de lado para conseguir se conectar com uma realidade muito maior. E talvez esse seja o ponto principal de tudo. A tal imortalidade prometida talvez nunca tenha sido sobreviver para sempre depois da morte. O segredo era sobreviver plenamente agora. Era sobre ter uma experiência que te mostrava o lado divino da vida aqui, no presente. Aquele êxtase de estar vivo que o Joseph Campbell falou lá no comecinho. E para a gente fechar, fica essa citação misteriosa do Evangelho de Tomé. Ela sugere que o reino, o sagrado, não está num céu distante. Está aqui, espalhado pela terra. E as pessoas simplesmente não veem. Talvez o segredo mais bem guardado da história não seja uma informação para ser aprendida. Talvez seja uma percepção, um jeito novo de enxergar a realidade, que no fundo sempre esteve bem na nossa frente.